Olá, irmãos. Estamos aqui novamente com a palavra de Deus aberta para continuarmos estudando o medo. Nós vimos desde terça-feira, sobre Covid-19 e o medo. O medo do avanço da enfermidade, o medo da morte. Nós vimos que na Bíblia, medo é algo que acontece na vida de todos, inclusive dos patriarcas, né? Nós vemos ali que Abraão teve medo de Faraó, por isso ele acabou mentindo, dizendo que Sara era sua irmã. Mentindo ou falando meia verdade, porque Sara era irmã por parte de pai. Nós vimos também Jacó. Jacó, com medo do seu reencontro com Esaú, separou do seu gado, separou dos seus cabritos, dos seus camelos, né? Um presentinho para amolecer o coração do irmão. Nós vimos também o medo, ele é algo que Deus implanta. Depois do dilúvio, Deus implanta o medo nos animais, medo dos homens. Nós vimos também em Deuteronômio 2 que Deus implantou medo no coração das nações quando elas contemplassem o exército, né, dos judeus chegando ali para invadir a terra prometida. Nós vimos que os discípulos tiveram medo, por isso ficaram trancados no cenáculo, né, naquele domingo em que Jesus ressuscitou e Jesus entra e resolve o problema deles, né, se mostra ressurreto. E nós vimos também que quem ama afasta o medo. Mas o medo existe. Nós vimos que quem ama a Deus e quem ama o próximo, ele tem de Deus uma proteção. Nós enxergamos duas coisas que o medo causa. Meu medo pode causar de forma negativa com que eu me esconda, eu fique acolhido em algum lugar, escondido, com pânico de sair. E o medo pode ser um aliado espiritual para nós. E nisso nós vimos no vídeo de ontem, né, o lado bom do medo na vida do cristão. O medo nos faz ter certeza de que Deus é a fonte. Nós temos sede de Deus. Nós vimos também que o medo nos faz reconhecer que Deus é grande, que Deus é forte. O medo faz com que nos rendamos a Deus. Em suas mãos, na sua presença, levanto as minhas mãos. E vimos que o medo implantado por Deus no coração dos ímpios deve ser alvo da nossa evangelização, quando estudamos Amós e a profecia de Deus que destruiria, né, aquele povo, principalmente porque o povo buscava outras coisas no lugar de Deus, o povo procuraria e não acharia a palavra do Senhor. E cabe a nós, né, ensinar o caminho deles antes que chegue o mal. E hoje nós vamos estudar o que nos esconder em Deus. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Quando estamos com medo, quais são os benefícios que recebemos de nos esconder em Deus, em irmos para a rocha que é mais alta do que nós, Salmo 61, que é o próprio Deus, a palavra Marracé, lembra? Refúgio, é uma caverna no meio da montanha, mostrando que nós vamos direto para o meio do amor de Deus. Então, quais são os benefícios? São 4 benefícios que nós vamos estudar aqui. O primeiro deles, Jó escreve no capítulo 11, versículo 18, olha só que texto lindo. Jó 11, 18 diz assim: Sentir-te-ás seguro, porque haverá esperança. Olharás de redor e dormirás tranquilo. Quando nós estamos com Deus, buscamos refúgio em Deus, o nosso medo se apaga. Quando nós temos amor por Deus e nós sentimos o amor de Deus por nós, o amor lança fora o medo. Então, diz o texto aqui, vou ler de novo, Jó 11, 18: Sentir-te-ás seguro. Que mais? Porque haverá esperança. Os benefícios de nos achegar a Deus quando estamos com medo é que Ele vai colocar em nós esperança.
Diz o texto ainda: olharás de redor e dormirás tranquilo. Deus nos dá a tranquilidade. Ele, ao mesmo tempo que nos dá esperança, nos dá tranquilidade na ação soberana dele. Tem um outro texto maravilhoso, que é Salmo 91:5. Salmo 91:5 diz assim: não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia. Por quê? Porque Deus nos dá tranquilidade. Tranquilidade. Deus é aquele que, no meio de toda a batalha, nos dá segurança. Porque nada, nenhuma flecha atingirá aqueles que Deus ama antes do tempo de Deus. Eu gostaria que vocês, quando quiserem assistir um bom filme, 4 horas de filme, mas maravilhoso, procurem Deuses e Generais. Deuses e Generais. Vai contar a história da Guerra da Secessão e principalmente de um general chamado Jonathan Stonewall Jackson. Stonewall era um apelido, que ele recebeu, Muralha de Pedra ou Parede de Pedra. Esse general era presbiteriano, era presbítero, e ele tinha a seguinte ideia, e passava a seguinte ideia para os seus soldados, que Deus, quando chegasse no dia dele, no dia do general, Deus faria com que a bala o encontrasse atrás da parede de pedra. Tal era a confiança dele na soberania de Deus e na predestinação. Os soldados deram esse apelido para ele, mas ele não era negligente, mas ele morreu no dia em que Deus quis que ele morresse. E morreu de pneumonia. Morreu de pneumonia. E ele venceu várias guerras. Então, vale a pena. Deuses e Generais vai mostrar que quando nós descansamos, colocamos o nosso medo em Deus, Deus nos dá a tranquilidade de saber que nada acontece na véspera. Nem o peru morre na véspera. Ele morre no dia certo. Ele morre na véspera do Natal, mas ele morre no dia certo, para se comer no dia certo. Mas nada acontece sem a permissão de Deus. Salmo 112, versículo 7, nós aprendemos o seguinte. Salmo 112, 7. Não se atemoriza de más notícias. O seu coração é firme, confiante no Senhor. Quando depositamos os nossos medos em Deus, que é o nosso refúgio e fortaleza, nós receberemos paz no meio das más notícias. É o que o Salmo diz. Eu vou ler de novo. Salmo 112, versículo 7. Não se atemoriza de más notícias. O seu coração é firme, confiante no Senhor. Então vale a pena colocar os nossos medos diante do Senhor. A nossa ansiedade não é oculta a Deus. A nossa ansiedade que tenta nos aprisionar, ela não é oculta. E Deus nos ouve. O último texto de hoje está em Provérbios, capítulo 3, versículo 24. Provérbios 3, versículo 24. Quando te deitares, não temerás. Deitar-te-ás e o teu sono será suave. Quando depositamos em Deus os nossos medos, as nossas ansiedades, quando buscamos a Deus, quando estamos com medo, com ansiedade, Ele nos dá descanso. Nós estamos nas mãos do Senhor. Jesus disse isso em João 10. Jesus disse que das mãos dele ninguém pode nos arrebatar, e nem das mãos do Pai. Então, de uma maneira figurada, tem a mão do Pai, a mão do Filho e nós. Como se fosse duas camadas de misericórdia, de amor, de perdão. Mas nós sabemos que o Pai e o Filho é um Deus só. Mas ali quando Jesus fala que das minhas mãos ninguém pode arrebatar e das mãos do Pai também não, é como se eles estivessem com uma mão em cima da outra e nós no meio. Coloque o seu medo ao pé da cruz. Busque refúgio e fortaleza no Senhor.
transforme o medo que tenta o aprisionar em uma motivação para estar em comunhão com Deus. Nós temos a motivação de gratidão pela salvação, mas que, ao sentir medo, busque as Escrituras. Ore. Busque o povo de Deus, esteja junto com o povo de Deus. São esses 3 métodos, são essas 3 oportunidades que Deus faz com que a nossa confiança, a nossa fé, a nossa esperança cresça na oração, no estudo da palavra e na comunhão dos santos. Irmãos queridos, como diz o reverendo Lugero, né? Irmãos queridos, vamos nos apegar sempre ao Senhor. Ó Pai bendito, nós agradecemos porque quando depositamos o nosso medo, a nossa ansiedade diante de Ti, o Senhor nos dá garantias, ó Pai, garantia de esperança, garantia de tranquilidade, garantia de paz no meio das más notícias e garantia de descanso, porque o Senhor nos ama, o Senhor nos protege. Nos ajude, ó Deus, sermos sempre submissos à Tua vontade, sabendo que bala nenhuma, vírus nenhum nos alcançará, sem que o Senhor assim permita. Ó Deus, que possamos ter uma fé inabalável como o general Stonewall Jackson, lá na Guerra da Secessão. Que a nossa confiança na predestinação e na Tua soberania nos traga paz, tranquilidade. Em nome e por amor de Cristo Jesus. Amém. Grande abraço a todos e até amanhã, no nosso próximo vídeo.